Bom dia, pessoal do oitavo ano. Estamos de volta aqui com a nossa para dar continuidade à nossa aula sobre o processo de independência do Brasil. Semana passada estudamos sobre a vinda da família real para o Brasil, né? E algumas benfeitorias que Dom João fez, como a criação do Jardim Botânico, a criação do Banco do Brasil, da Biblioteca Nacional, né? E hoje a gente vai ver as guerras que Dom João se meteu aqui e o retorno dele para Portugal, tá? A gente está na página 117, onde tem as guerras de Dom João, tá? Mas vamos ver primeiro, antes de falar sobre as guerras, por que foi que Dom João veio para o Brasil? Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, tá? E quando ele chega aqui, ele começa a mexer nos territórios, principalmente no território francês na América, que hoje é a Guiana Francesa. Como vocês sabem, até hoje ainda tem um território francês na América, que é as Guianas, tá? E Dom João invadiu, tá? Fora a guerra que ele se meteu também contra os franceses que na época mandavam na América Espanhola, a guerra do Rio da Prata, tá? Vamos ver lá o que é que o texto de vocês falam. Os textos, né? Que são dois. Esse e o próximo. Ó. Após instalar o governo no Rio de Janeiro, Dom João decretou guerra à França e determinou a invasão da Guiana Francesa, como eu acabei de explicar, que foi ocupada e só seria devolvida em 1817, em meio ao desdobramento do Congresso de Viena. Pessoal, o que foi o Congresso de Viena? A gente não viu porque a gente pulou o capítulo. Tá, quando a gente voltar em sala, se Deus quiser, a gente vai ver o Congresso de Viena. Mas o que foi? Foi quando Napoleão foi derrotado na França e todas as monarquias puderam voltar para os seus reinos. Por exemplo, o rei da Espanha pôde voltar, né? O rei de Portugal, que Dom João, que a gente vai já ver, também pôde voltar, e assim sucessivamente. Tá? Então, Dom João decretou guerra à França, tomando os territórios franceses na América. Outro conflito que Dom João se meteu foi a banda oriental do Rio da Prata, o atual Uruguai. Por um tempo, o Uruguai pertenceu ao Brasil, porque Dom João conseguiu tomá-lo dos espanhóis. Ó. Dom João planejava incorporar a região ao Brasil, a região aqui do Rio da Prata, onde hoje é o Uruguai, seguindo interesses de Dona Carlota Joaquina, sua esposa, a mãe de Dom Pedro, que era irmã de Fernando VII, rei da Espanha que Napoleão tinha tirado. Então, ó, tudo isso tem a ver com Napoleão. Por que, que eles quiseram tomar a parte do Rio da Prata? Né? Justamente para se vingar de Napoleão, porque o irmão dela, que era herdeiro do trono, também foi tirado do trono espanhol. E que em 1821 a região foi incorporada ao Brasil como a província da Cisplatina. O que é que acontece? Dom João conseguiu tomar a região do Rio da Prata dos espanhóis e passou a pertencer ao Brasil. Voltou a ser Uruguai no final, que a gente vai estudar no final do ano. No segundo reinado, aí elas voltou a ser teve a independência do Brasil e se tornou o Uruguai. Tá? Vamos lá, prosseguindo. Em 1808, por meio da Carta Régia, Dom João decretou a guerra justa contra os botocudos, né? Os botocudos, o que era eles? Essa declaração de guerra foi estendida posteriormente a outros povos indígenas, outros grupos indígenas. Mas qual era a intenção dessa guerra contra os botocudos? Era tomar a terra dos indígenas. Isso era para ter interesse da elite. Era de interesse da elite o quê? Tomar a terra dos indígenas. Tá? Isso, outra guerra que Dom João se meteu. Tá? Então a gente viu aqui a guerra contra a França, pela Guiana Francesa, a guerra no Rio da Prata contra os espanhóis e a guerra contra os próprios nativos. Justamente o quê? Para tomar as terras deles. Tá? Mas
Eita, Revolução Pernambucana. Próxima aula vai ser o assunto da nossa próxima aula, Revolução Pernambucana. Tá? Que foi a revolução contra Dom João, contra os desmandos que Dom João fazia na colônia. Teve até participação de cearense, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Aí vamos lá, ó. A volta de Dom João para Portugal. Professor, no livro tem pouca coisa, mas eu vou explicar um pouquinho além do que tem no livro. Tá? Para a gente entender um pouco melhor. E se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Tá? Vamos ver o que é que o livro diz. Estou na página 119. Deixa eu ver se é 119 mesmo. Página 119. Tá? Ó. Com a derrota final de Napoleão em 1815, não havia mais justificativa para a permanência da corte portuguesa no Brasil. Entretanto, Dom João e seus súditos portugueses não demonstravam interesse em deixar a cidade do Rio de Janeiro. O que acontece? Em 1815, Napoleão foi derrotado definitivamente. E como eu falei no início da aula, todas as monarquias puderam voltar para os seus reinos. Mas Dom João queria ficar no Brasil. E isso não foi visto com bons olhos pelos portugueses. Porque eles viam o Brasil como uma colônia. E, aliás, queriam até explorar a colônia. E Dom João ficou aqui. E para evitar alguma reclamação dos portugueses, foi o que Dom João fez. Em 1815, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal, e não mais metrópole, ou colônia de Portugal. Né? O Brasil não era mais colônia de Portugal. Era o quê? Reino Unido. Como foi que ficou o nome? Ficou Reino Unido de Brasil, ou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Ficou sendo a junção dos dois países. Portugal, a metrópole, e o Brasil, a colônia, se juntaram e fizeram um reino só. Mas isso desagradou demais aos portugueses. Por quê? Nesse período, no período que Dom João estava aqui, quem governava Portugal era um militar inglês chamado Lord Beresford, que estava administrando Portugal. Tá? Mas o que é que acontece? Muitos portugueses se revoltaram contra o governo deles. E em 1820, a insatisfação portuguesa provocou a chamada Revolução Liberal na cidade do Porto. Cidade do Porto, não tem um time do Porto que a gente vê hoje no campeonato português, o time do Porto. Então, aquela cidade, a cidade do Porto, onde teve uma revolução que ficou conhecida como Revolução Liberal. O que foi que essa Revolução Liberal fez? Eles derrubaram o governo do Lorde, instalaram uma junta governamentativa, né? Uma junta para governar Portugal. E logo eles convocaram as Cortes Gerais Extraordinárias, cuja tarefa era elaborar uma constituição para Portugal. Então, eles tiraram o Lorde inglês, já que Dom João estava no Brasil, e fizeram uma junta governamental. E lá elaboraram uma constituição. Tá? Vamos lá. O movimento defendia a supremacia das cortes sobre a realeza, exigindo o retorno de Dom João a Portugal, e estabelecendo o controle administrativo sobre os territórios brasileiros. O que foi que eles falaram? O que é que eles queriam? Que Dom João voltasse. A intenção era essa, de Dom João voltar para Portugal e o Brasil voltar a ser colônia para eles terem lucro. Quem está assistindo essa novela das 6 está falando nisso. Isso que eu estou explicando para vocês aqui está acontecendo agora nessa novela das 6. Logo, logo, na novela das 6 lá, vai ter a independência do Brasil também. O capítulo que a gente está vendo. Tá? Então, os portugueses exigiram a volta de Dom João para Portugal. Mas Dom João queria ficar aqui. Né? As cortes essas cortes portuguesas foram compostas de deputados
deputados representantes de todo o Império Português. Quer dizer, onde os portugueses mandavam, eles mandaram pegar deputados. Como? As colônias de Portugal na África, na Ásia e na América. Tá? Então, deputados daqui do Brasil foram para lá para fazer parte dessas cortes. Tá? Prevalecendo, porém, os deputados portugueses. Então, o que acontece? Professor, veio deputado de todo canto, mas quem mandava, quem prevalecia a ordem era dos deputados de Portugal. Mas vamos ver, ó. Foram eleitos 67 deputados para representar o Brasil, mas apenas 46 seguiram para Portugal. Então, nem todos que foram eleitos aqui para compor essas cortes foram. Tá? E essas cortes começaram a fazer pressão a Dom Pedro, ou a Dom João VI, para ele voltar para Portugal. Mas, mais uma vez eu digo, a intenção dos portugueses era fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia e explorar, como foram quase 300 anos de exploração. Tá? Aí o que é que acontece? Para garantir a sua coroa, Dom João, com medo de perder o trono português, em 1821 ele volta para Portugal por pura pressão das cortes, mas deixa aqui o seu filho. Tá? Quem era o filho? Dom Pedro I do Brasil. Tá? Pedro, se o Brasil... Aí disse para o filho dele, né? Antes de ir, como está no livro de vocês, ó. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que has de representar, né? Do que para algum desses aventureiros. Então ele quer dizer o quê? Se fosse para o Brasil se libertar de Portugal, ter sua independência, que pelo menos Dom Pedro ficasse, como realmente ficou, e o representasse como governante do Brasil. Tá? A tentativa portuguesa de restabelecer a supremacia política e comercial sobre o Brasil provocou a insatisfação dos deputados brasileiros, acelerando o processo de independência política. Tá? Então, assim que Dom João voltou para Portugal, por pura pressão das cortes portuguesas. Não com medo de perder o trono lá, deixou Dom Pedro aqui com medo de perder o Brasil também. Qual era o medo dele? Vir uma pessoa de fora, um inglês, e proclamar a independência do Brasil e de Portugal e ficar mandando no Brasil. Por isso que ele deixou Dom Pedro I aqui, que nas próximas aulas a gente vai ver todo o processo de independência. Tá? Pode ser, aí a gente vai ver um filme, vou passar um filme para vocês verem, para vocês entenderem melhor. Tá? Vou deixar a atividadezinha no WhatsApp e qualquer dúvida, me perguntem. Abraço.